Então vamos lá, estamos aqui com a nossa querida Beatriz Carnevale, eu sou o César Augusto e a gente trouxe alguns insights do evento da Startse Leadership Experience, RH Leadership Experience, que é justamente um evento que traz um pouco de tecnologia, alguns conceitos aí relacionados à inteligência artificial, principalmente, inovação, voltada para a área de gestão de pessoas. Então nada melhor do que a nossa especialista em gestão de pessoas e eu que brinco de inovação. Então seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada, é um prazer estar aqui falando com todos vocês. Maravilha. Vamos lá então, rapidamente eu trouxe algumas perguntas, a Beatriz também preparou ali algumas perguntas, não tem roteiro, é realmente um bate-papo, café na churrasqueira. A nossa ideia aqui é realmente trocar algumas experiências, isso é uma coisa bem leve. Beatriz, primeira coisa, o que você mais gostou desse evento? Olha, eu gostei da mistura de assuntos tecnológicos com assuntos humanos também. Então, já faz parte da minha fala que nós devemos atrelar tecnologia com humanização. Então, esse evento trouxe essas duas frentes. Nós falamos de humanização, de segurança psicológica, que está muito em alta, diversidade e inclusão, valorização do ser humano, melhoria nos processos para melhoria da experiência do colaborador, experiência do candidato, em paralelo à emergência da tecnologia e da aplicação da inteligência artificial dentro da área de recursos humanos. Então essa junção ela é fantástica, ela é desafiadora, mas ela é fantástica. É o que mais chama a atenção. E esse é um gancho interessante que nós pegamos, que quando se fala em inteligência artificial hoje, as pessoas estão muito preocupadas com a substituição da força de trabalho e qual que é o papel do RH nisso também, a parte de utilizar a tecnologia, como você falou, com humanização. Então, existe uma linha tênue e uma ética também que deve ser considerada. Com certeza. É conflitante para muitas pessoas, principalmente para o pessoal da área da psicologia, tá? Onde fica a minha ética, até onde eu posso ir, até onde os dados podem ser expostos, né, nas ferramentas, na inteligência artificial. Porém, é necessário a compreensão simples de que termos a nossa amizade feita com a tecnologia, nós temos mais tempo livre para o olhar humano. Eu sei que nesse momento já parece clichê falar sobre isso, né? Então, assim, nós já percebemos que o pessoal entende a importância, entende a otimização na vida, na rotina, nos processos, mas é resistente à aplicação por medo de repente, mostrar a potência dessa tecnologia, dessa inteligência e perder o seu espaço no mercado de trabalho. Mas o evento também nos mostrou, né, mais este evento, que nós já estamos há mais de um ano falando sobre isso, o CONAR já trouxe essa realidade, né? O CONAR 2023, e não há substituição, existe dar as mãos para evoluir, sabe? É criar ferramentas e as ferramentas aperfeiçoarem o seu trabalho. É você criar conexões de forma mais produtiva, mais rápida e até mais humano, porque se eu te atendo mais rápido, eu sou mais humana com você. Eu valorizo o seu tempo, eu valorizo o meu tempo. Se eu te dou retornos, seja de candidatura, se eu te dou retornos de feedback mais humanizado, então esse aprendizado ele vem da tecnologia, mas quem aplica é o humano e faz o olhar humano com outro humano, sabe? Sim. Uma das coisas que falou-se muito, inclusive na palestra do iFood, ele comentou, é a questão do data-driven, né? Que é você realmente utilizar essa tecnologia, utilizar ali um pouco da inteligência artificial, até um deep learning, o Big Data, que é para você poder justamente pegar esse monte de informações. Imagina o iFood, o RH lá, ele comentou que são mais de 500 colaboradores, além dos indiretos. Então imagina como que você trata todos esses dados, como que você continua tratando num grupo com mais de 500 pessoas, cada pessoa como um indivíduo. Sim. Então é importante você ter essa visão também, você ter o apoio da tecnologia para que você possa justamente construir melhores planos, construir melhores processos com base na experiência das pessoas. Sim, o pessoal do iFood, eles também disseram com muita clareza que dados sem insights não valem nada. Sim. Né? Então, novamente, o papel do ser humano aqui por trás.
Então não adianta você levantar os dados, trazer lindos gráficos, se você não fizer uma análise humana coerente até mesmo com o seu contexto. Em um dos últimos cursos que eu dei do RH Nitro, nós trouxemos o tema diversidade e inclusão. E o iFood, ele trouxe com muita ênfase esse assunto, para você atrelar tecnologia, dados, né, como você comentou, e também o contexto em uma coisa só, para você trazer conclusões e insights de melhorias. Porque tudo isso, o intuito é qual? O resultado. Então, nós queremos resultados melhores e novos resultados. Então, veio muito ao encontro do que nós trouxemos no RH Nitro, módulo 4. Será que os dados revelam um turnover maior em certa raça, em certo gênero? Será que a sua avaliação lá na sua pesquisa de satisfação, ela traz um norte de que a gente revela uma discriminação, uma voz abafada, seja de mulheres, de negros, de deficientes, não importa quem seja. Então, eles trouxeram foi muito pontual, foi muito bacana mesmo essa parte do iFood, que é a essência. Então, o humano faz o contexto, traz as conclusões, as tratativas, baseado em dados, em análises e aplicando ao que mais importa hoje, que é o ser humano na sua individualidade, né? E falando de diversidade e inclusão, teve a palestra da Microsoft também, que eles introduziram o Copilot. Nós estávamos já ansiosos e continuamos ansiosos pelas inovações que o Copilot trará. Sim. E lá eles deram um exemplo muito bacana de um dos seus colaboradores, acho que não me engano até o gerente, diretor de diversidade e inclusão deles, sim, que tinha uma grande dificuldade no início de fazer apresentações de slides, de fazer alguns conteúdos, porque ele é deficiente visual. Então, como com deficiente com essa visibilidade reduzida, não chega a ser 100%, mas é uma visibilidade reduzida, pode ter a garantia também de alinhamento, de imagens. Sim. Então, o exemplo até que ele comenta eu costumava justificar a ausência de imagens nos meus PowerPoints porque eu queria que as pessoas prestassem atenção em mim e não no slide. E depois ele admite, ele fala, é porque eu não conseguia. Então, eu tentava colocar a imagem, ficava pior, porque não estava coerente. Ele não queria pedir ajuda. E ele não queria pedir ajuda. Ele queria, o maior prazer desse exemplo, eu me recordo, foi ter a gratificação em dizer, eu faço um processo de ponta a ponta. Sim. Uma apresentação de ponta a ponta. Com independência. Com independência. Então, isso é o que ele valorizava e por isso, então, não é querer ser menor ou maior, não é sobre isso, mas é um adulto profissional querendo exercer isso, né? Com essa independência e autonomia. Foi fantástico. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente estoura um pouco essa caixinha realmente só de mais de gênero, etnia, e vai realmente para essas minorias que são de apoio. E para elas, fazer esse processo de ponta a ponta, como ele falou, ter essa autonomia de poder fazer uma entrega 100% com a qualidade que ele tem capacidade de entregar, tem muito valor. Então ele tinha capacidade de entregar aquilo, porém não tinha a condição que ele precisava realmente de apoio no início para fazer as atividades, se ele quisesse entregar como os demais. E o Copilot, neste caso, trouxe o que a gente chama de realmente a equidade, que é você tornar para ele possível ser igual, fazer uma mesma entrega com a mesma qualidade, dar autonomia para que ele pudesse fazer isso. Então isso para mim foi um dos melhores exemplos de como a gente pode utilizar essas tecnologias a nosso favor. César, que ideia que você capturou, que insight que você teve lá, que você percebe que pode aplicar logo de imediato, ou na sua empresa, ou nos seus clientes como consultor? Tá. Na Move 42 a gente já utiliza a inteligência artificial, acho que desde quando começou, nós já estamos com essa bem avançada, até por ser um grupo menor fica mais fácil. E a gente já trabalha com inovação há algum tempo, isso também que nossa origem. Mas, sem dúvida, o que eu gostaria de levar para os meus clientes, eu acho que é o que a gente chamou até do catequismo, né? Uhum. É o mostrar, evangelizar, de certa forma, vou me apropriar desse termo nesse momento, que a tecnologia ela pode ser um grande apoio. Que quando você utiliza essa tecnologia, quando você utiliza a inteligência artificial, quando você começa a aplicar isso no seu dia a dia de forma prática, e eu não estou falando de coisas muito avançadas, estou falando de um chat GPT simples, eu estou falando de um Gemini, de um próprio Word, de um Excel que você já consegue acoplar ali algum tratamento de dados, algumas análises preditivas, o BI com seus insights. Então, quando você começa a utilizar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, já é o que nós levamos para os nossos clientes, você consegue atingir resultados muito melhores. Então, como a Beatriz muito bem falou, se eu pego, por exemplo, uma equipe de gestão, de gestores,
E eu tenho ainda ali aquela equipe que tem o especialista, o famoso piloto de Excel, que ainda está ali marretando dados. Até foi dado o exemplo lá também, né? Eu quero os dados dos meus colaboradores. Pega a planilha do Michel. Então, sim, a planilha do Michel ficou famosa. Exato. Então todo mundo tem esse momento, né, da sua empresa natural, da sua história, onde você tem uma planilha, onde você armazena todos os dados. Mas para você crescer, ganhar escala, para que você possa evoluir, isso pode ser feito com inovação, e inovação simples, inovação aberta, inovação realmente gratuita, que já existem muitas ferramentas que vocês podem aplicar no dia a dia. Então acho que muito do que nós temos feito já na consultoria é isso, levar para os nossos clientes essa possibilidade, essa oportunidade que a tecnologia trouxe de forma acessível e ajudando eles, porque tem muita gente que até hoje ainda tem esse receio de avançar, não tem aquela questão da LGPD, principalmente, que é essencial. É uma preocupação muito válida, sim, né? Ela deve existir. Então, é só perceber quais são os seus limites, né, com as informações. Não precisa expor tudo numa IA, na verdade. Ela é um apoio, né? Sim. Então, ela deve ser considerada. Então, quando nós falamos, né, mas a LGPD é como se ela fosse um empecilho da inovação, da evolução e da implementação da IA. Pelo contrário, é você atrelar isso ao ético, como nós falamos no começo, e ao aplicável, né? E você me fez recordar aqui a gestão da informação. Sim. A gente fala tanto de inteligência artificial, estratégico, né? Só que esse exemplo simples da planilha do Michel, ela nos revela que as pessoas ainda estão com ausência de gestão da informação dentro das suas empresas. E esse é o mais básico da tecnologia. E aí já quero te dar um alerta muito grande, né, para quem nos ouve e nos vê. Se você, na sua empresa, ainda não implementou a gestão da informação, uma digitalização, automatização de pequenos processos, de pequenas planilhas, de pequenos itens de cada área, já existe um agravante. Porque nós estamos falando de inteligência artificial. E nós já falamos de automatização muitas vezes. Então, é correr. É correr e aproveitar, se você ainda não conseguiu implementar na sua empresa, é justamente aproveitar esse momento, aproveitar a viabilidade, a acessibilidade de uma inteligência artificial para justamente te ajudar na automatização que tanto faz falta. E você me falando disso, um projeto que nós começamos recentemente, na Move, que é justamente pegar é uma grande empresa, uma empresa de porte nacional, para vocês terem ideia, e eles ainda fazem uma gestão com base em planilha. Então todos os dados dele hoje ainda estão dentro de uma planilha e de alguns modelos e formulários dentro do próprio Word. Então, olha aí, não só um risco, óbvio, de você ter uma fragilidade na sua informação, de você ter uma vulnerabilidade. Então, falando de LGPD, é um risco muito grande. Como também o fato de você não ter uma organização. Então, você precisa de alguma informação centralizada, tirar algum dado, tirar uma coisa mais estratégica, aquilo ainda está muito segmentado. Então, justamente nesse projeto, uma das atividades que nós estamos fazendo é consolidar tudo isso num grande data lake, numa grande base de informações para que eles possam ter acesso de forma mais rápida. Então, acho que de imediato e óbvio, isso tudo com a inteligência artificial. Porque o que antigamente nós fazíamos de fazer a conferência dos dados, por exemplo, eu pego todos os dados, coloco nesse data lake e faço a conferência manual. Hoje eu consigo otimizar muito mais. Então eu consigo usar uma IA que ela vai poder me apoiar para fazer essa consolidação, essa conferência de forma amostral. Então isso garante também a confiabilidade dos meus dados e otimiza o meu tempo. Então quando eu reduzo esse tempo de inovação utilizando outras ferramentas, eu potencializo e agilizo esse processo. Então, de fato, até responde muito bem a minha pergunta de não só o que você vai aplicar, como já vem aplicando aí dos menores aos maiores clientes, né? Sim. Porque cabe em todo lugar, acho que isso é importante. Isso, exato. Recentemente me perguntaram sobre isso também, desculpa interromper, mas só porque democratiza. A gente sabe disso. Se você estudar qualquer gráfico de inovação tecnológica, desde os carros, celulares, smartwatches, os gadgets em geral, toda tecnologia, ela tem os early adopters, são aquelas pessoas que adotam primeiro, que ficam na fila para conhecer a tecnologia. Né? São os pássaros, são os early adopters. Temos uns colegas aqui na nossa área. E depois você começa a democratizar, então você começa a tornar mais barato, mais acessível e mais pessoas têm acesso a isso. Hoje em dia qualquer pessoa tem um smartphone. Né, mas isso há 10 anos atrás já não era tão realidade. Nós estamos dizendo, nós falamos dessa aplicação em grandes empresas, porém, qual foi seu pontinho de atenção que eu compreendi?
que até mesmo em grandes empresas, né, inclusive de porte gigante, né, nós estamos falando, a empresa continua naquela planilhinha lá do Michel, né? Sim. E aí nós também compreendemos que a aplicação é para todos, né? Então, na tecnologia simples que o Word nos oferece, que o Copilot está vindo para desmistificar tanta coisa, ele está te capacitando de forma aceleradíssima. Se você não foi capacitado até o momento em Excel, em todo o Office, né? E aí isso te possibilita na pequena empresa e na grande empresa. Então não tem distinção de porte, segmento, de nada disso. E aí vem um ponto importante também, que é o mercado de trabalho. Como que está o mercado de trabalho em relação a isso? Tem alguns dados interessantes que eu vou compartilhar com vocês, nós trouxemos de lá também algumas pesquisas, mas o mercado de trabalho, Beatriz, se nós tínhamos antes a datilografia, que era o essencial, depois virou o pacote Office, hoje você nem coloca mais Office no currículo, não coloca mais datilografia, mas entendemos que a inteligência artificial, ela hoje já começa a se tornar um requisito básico. Fora do país, a gente já identifica algumas empresas que estão exigindo o mínimo de lógica de programação, por exemplo. Tem lugares fora do mundo afora que já estão ensinando programação para as crianças, no ensino fundamental. Então agora eu entendo que a inteligência artificial começa a ser também algo meio que pré-requisito, é alguma coisa que em breve se tornará algo que você precisa saber o mínimo, saber pelo menos conversar, criar um prompt para uma IA generativa para que você possa trabalhar no seu dia a dia. Bacana, bacana mesmo. Na verdade, dependendo da empresa que essa pessoa quer entrar, já é. Se for no grupo Move... Já é requisito. Então, mais do que lógica da programação, que existem países, lugares que estão ensinando para as crianças, existe uma habilidade, então ela é uma habilidade porque ela pode ser desenvolvida, que é o raciocínio lógico. Sim. Tá? O raciocínio lógico, ele já vem fazendo falta há muito tempo. Há muito tempo. Então, sim, antes, com menos tecnologia sendo usada, onde você conseguia pedir ajuda a tantos parceiros, né? As equipes eram tão presenciais, era um pouquinho mais fácil de você passar adiante. Mas ela ficou essencial agora. Então, junto a inteligência artificial, a habilidade de fazer um prompt, a negociar, a ensinar, porque você se torna um professor da inteligência artificial. Então você deve dizer quais são os erros dele, onde ele deve melhorar, quais são as suas sugestões de melhoria, suas preferências. Isso é ensinar. Então aquelas pessoas que não gostavam nem de ensinar o estagiário que chegaram os chats aí para tirar de você esse professor que habita aí dentro. Mas o que ajuda em tudo isso? Na minha visão, o raciocínio lógico e a comunicação. Eu ia falar isso. Tivemos essa grande habilidade. Tivemos aí um choque na comunicação, porque nós temos, né, percebido já um gap na geração, e na verdade em todo mundo, né, nos seres humanos em geral, em relação à comunicação. A nossa comunicação está se perdendo muito, né, a gente está reduzindo, está tendo mais dificuldade de se expressar, aí volta para o texto, agora volta para o emoji, né, volta a falar em pictogramas. Então, também tem esse ponto, esse aspecto. E utilizando as ferramentas de IA, por exemplo, nós temos um assistente virtual para as reuniões. Então, toda reunião que nós entramos, nós temos ali já uma IA que faz um resumo, que faz alguns planos de ação, então isso facilita muito para nós. Tá um exemplo de aplicação prática já no dia a dia. E olha como é interessante, nós que somos pessoas que nos consideramos produtivas, que nos comunicamos bem, tivemos vários insights. Por quê? Porque imagina que entra uma IA e ela é realmente uma inteligência artificial, que ela está em evolução, mas ela ainda é muito limitada em relação à compreensão. Então nós percebemos que a nossa comunicação era muito falha em alguns aspectos. Porque ou nós falávamos muito rápido, ou porque nós misturávamos assuntos. Então, na hora que nós pegamos o resultado, a reunião estava correta, mas estava com vários pontos trocados, tudo misturado. E a gente fica naquela questão, pô, mas a IA não serve, a IA não funciona. Pelo contrário, a hora que nós pegamos no tira-teima para olhar a gravação, realmente nós falamos de forma
que é um pouco confusa naquele momento, na empolgação, num brainstorming, e isso deixava a IA confusa também. E aí nós começamos a nos policiar e isso melhorou a nossa comunicação nas reuniões. Então as reuniões hoje, isso coisa de 2, 3 semanas atrás, ela já evoluiu, que nós sabemos agora como fazer reuniões de forma mais produtiva, porque nós percebemos que a nossa comunicação não estava adequada. É um assunto do começo, meio e fim. Aí, de repente, um ou outro foge do assunto. Não, segura aí, anota, segura, voltemos para cá. Então, trouxe a iniciativa e a acabativa daquele assunto para prosseguir para o próximo. E nós pensamos muito rápido, falamos muito rápido de fato, e nós temos milhares de contextos dentro de nós. E uma outra pessoa externa ou uma inteligência artificial externa, ela não tem metade dos nossos contextos. Então, ela ficava... E aí, do que é que eles estão falando, né? Então, realmente, isso trouxe uma eficácia maior em trazer começo, meio e fim de cada assunto. Ainda que fosse um brainstorming, né? Brainstorming de um assunto naquele momento. Então, realmente, é a organização de ideias e a comunicação mais fluida. Isso impactou direto na produtividade, porque aí nós conseguimos encurtar reuniões. Sim. Porque a gente conseguiu, nós já somos pessoas organizadas, nossas reuniões, toda reunião tem pauta. Isso aqui que nós estamos fazendo, por mais que seja uma conversa, tem um roteiro. Então tudo é organizado. Tem um esboço, né? Porém, naturalmente, a gente vai deixando fluir algumas coisas. E na reunião isso acontecia, só que de uma forma negativa. Então isso nos ajudou também a ser um pouco mais... respeitar nossas pautas, nossas agendas e também a ter uma comunicação mais assertiva e objetiva, como a Beatriz falou, com o início, meio e fim dos assuntos. Mas dentro da IA, inclusive aproveitando, nos chats, ele arruma a sua bagunça, mas ele se confunde um pouco também, né? Então, trazendo a comunicação para esse requisito de inteligência artificial, dá a impressão que a gente não precisa mais. Mas pelo contrário, você precisa você terá melhores respostas, né? Dando contexto, dando diretrizes, mostrando, como eu já comentei, as preferências e os dados que você já tem. Então, forneça tudo que você pode fornecer, trazendo clareza na sua comunicação para que a devolutiva dessa inteligência seja clara também, né? Sim. Então, junto, e a comunicação não é de hoje. Ela já está dentre as principais habilidades há anos nas pesquisas mundiais, tá? Isso nós também trouxemos no curso. Eu trouxe um gráfico muito importante. Nós trouxemos dados mostrando essa necessidade de comunicação. Isso cabe muito mais aos líderes do que aos subordinados. Tudo começa da alta liderança e aquilo vai se propagando. Então, comunicação, raciocínio lógico e habilidades tecnológicas é onde as pessoas precisam se capacitar agora. Sim. E existe até um ponto que nós já temos visto esse movimento, falamos disso no curso, que é a comunicação com a inteligência artificial. Sim. Porque muitas vezes, e aí volta o feedback para nós também, o GPT não me entende, o Gemini não me entende, a área não está me entendendo, eu fico nervoso. Mas lembre-se que é desta forma também que talvez outras pessoas não estejam te compreendendo. Então a gente brinca até um pouquinho no curso, nós mostramos como fazer isso, que é seguir um modelo que é quase que o psicodrama, né? O contexto, o papel e aí a tarefa. Então qual que é o contexto que eu passo para você? Aí qual que é o papel que eu quero que você execute e qual a tarefa que eu preciso que você execute? Então isso é interessante também, porque como que nós estamos delegando, e aí vem, por isso que eu falo que é um espelhamento muito bom isso. Como que nós estamos delegando as tarefas também para os nossos liderados? Sim. Será que eu estou fazendo isso da forma correta? Será que eu estou passando o contexto, estou passando o papel e estou passando a tarefa? Ou não? Eu estou delargando, como a gente ouve falar. Sim. Então volta para nós também. Então acho que tem várias lições aprendidas que são muito bacanas. E aí você prometeu falar de outros dados que te forneceram aí, que eu estou sabendo. Segura que eu já vou falar. Quero primeiro perguntar para você, Beatriz, qual palestra que mais te marcou? Do evento todo, assim, qual que você fala assim, nossa, eu voltaria para ver essa palestra? Olha, de fato, a do iFood me pegou, mas às vezes não o palestrante foi ótimo também, mas uma palestra boa é aquela que você tem sede de quero mais, né? Poxa, por que acabou? Então teve tanto do diretor, né, do Copilot, da Microsoft, desculpa, o diretor da Microsoft, como também o pessoal do iFood me pegou. E também, na verdade, eu fui surpreendida em um dos stands.
tá? Na feira, nós andamos e eu encontrei uma empresa incrível que valeu por uma palestra também. Que é Happy Work, né? Happy Work, algo assim. Acho que vale a pena até depois pôr o link dessa empresa, porque ela tá com uma ideia fantástica, então eu tive que colocar todos os meus neurônios para funcionarem, para eu compreender a ideia de tão fantástico que era aquilo. Então, eu queria eles palestrando na próxima também. Mas a gente consegue trazer eles para cá, né? Quem sabe? Mas eles faziam exatamente isso, eles faziam uma coleta de dados, eles misturaram a parte de arquitetura com a parte de RH e comportamental. Socialização. Né? E a parte de aprendizado de máquina também. Então eles conseguiram juntar esses três. Então, de novo, a tecnologia, olha aí, a tecnologia aliada à gestão de pessoas e arquitetura, totalmente humanas ali. E o comportamental. E trazendo tudo isso numa consolidação de dados para poder trazer resultados. Então, por exemplo, por que uma determinada equipe não atinge o resultado, não performa tanto quanto esperado? Então, eles fazem toda uma análise ambiental e comportamental, processam isso e trazem alguns indicadores muito bons. Então, realmente vale a pena conhecer esse projeto. Depois a gente deixa o link aqui para vocês conhecerem. Mas valeu demais a pena. Para mim, a que eu mais gostei também foi a do iFood, foi a do Copar, acho que foram as mesmas, né? Mas uma que me chamou a atenção para fugir um pouco do que a gente já falou foi a da Nubank. A da Nubank foi bem interessante também, porque eles falaram muito dessa questão de novo, como você faz esse processamento de dados para que você possa incluir essas minorias e diversidades. Então são coisas que, por exemplo, não aparecem, são as informações que são veladas, são não ditas. Então, por exemplo, a nossa empresa aqui tem igualdade, tem equidade. Aí quando você roda algumas perguntas mais estratégicas para um grande grupo de pessoas, você percebe que pela resposta elas já estão tendendo a ocultar alguma informação ou tem algo ali que precisa ser melhor explorado. Só que fazendo isso manualmente, imagina você fazer uma entrevista com mais de 1000 pessoas e ler um por um. É mais complicado. Quando você treina uma inteligência artificial com algumas palavras-chave, com alguns elementos para processar aquela informação mais rápido, o resultado vem melhor. E aí vem o que a Beatriz falou da humanização. O que é a humanização com a tecnologia? Se eu faço uma pesquisa de clima hoje para 1000 pessoas e eu só consigo ter um resultado daqui a 3, 4 meses, eu não estou sendo humana. Talvez a pessoa que precisava de ajuda naquela semana nem vai estar mais na empresa quando sair o resultado. Então, usando a tecnologia, eu consigo adiantar, eu consigo enxugar esse tempo e consigo otimizar esse processo para que eu consiga dar uma resposta mais rápida e de forma até preditiva. Que eles comentaram também da base de conhecimento. Então, começa a formar algumas bases ali onde você pode pesquisar, estou com esse problema, aí você conversa com uma IA generativa e consulta essa base, já tem um histórico e te dá um retorno mais rápido também. Então essa é uma outra situação que você não perde, que é o histórico, que geralmente acaba se perdendo ou pela troca, pelo turnover natural, ou até por não estar anotado em algum lugar, não ter uma base de conhecimento. Quando você coloca isso com a tecnologia e integra com uma IA generativa, então você consegue ter uma comunicação, um acesso muito mais rápido a essa informação também. Excelente. Nós caímos novamente na experiência do colaborador, né? Então, a gente sempre conversa muito com os clientes. De nada adianta a experiência do candidato ser fantástica, se a experiência do colaborador, desde o onboarding em diante, não ser fantástica, não ser na mesma altura, né? Então, captar talentos e reter talentos, isso fica muito em alta, tá? Estamos novamente com esse assunto latente, o turnover, mas não é só o turnover num índice genérico, o turnover associado a quê? O turnover associado, como eu comentei no começo, existem minorias que saem mais do que ficam, existem reclamações mais pertinentes a um grupo, a uma equipe X, é ir a fundo, né, e estudar. Isso realmente, com essa agilidade na análise de dados e informações, a gente faz entregas mais rápidas. Um trimestre, um quadrimestre que você comentou de demora de entrega de uma pesquisa é metade do time perdido, né? Porque a gente faz pesquisa para alcançar resultados dentro de, no máximo, 12 meses. O resultado. Então, você não pode começar a pensar com 4 meses depois. Né? Você perde totalmente a eficácia da pesquisa e é por isso que ela anda em tanto descrédito com os colaboradores.